Estaremos abordando o capítulo 10. Marcos capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 16, justamente falando sobre as criancinhas. Jesus abençoa as criancinhas. Já estamos no capítulo 10, né? Vai até o capítulo 16, já estamos chegando já no fim, né? Mais um livro que nós cobrimos, né? Para a honra e glória do nosso Senhor. Marcos capítulo 10, dos versículos 13 ao versículo 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu evangelho. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos nessa tarde de poder aprender um pouco mais do seu evangelho. Abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, para que nós possamos não somente entender, mas que possamos ser seguidores, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, em Genebra, no Parque da Reforma, na cidade de Genebra, né, na Suíça, é adornada ali pelo, tem um muro, o muro da Reforma, que inclui estátuas ali de vários reformadores, do passado. Em ambos os lados das estátuas centrais está esculpido o lema da Reforma Protestante no século XVI. E a mensagem que está escrita naquele muro é a mensagem Tenebras Lux, que significa depois das trevas, luz. Esse lema, ele foi adotado porque ele tão bem expressa o que a reforma alcançou, no caso da recuperação do evangelho, de voltar para o evangelho. E esse foi o lema da reforma protestante: voltar para a palavra de Deus, voltar para o evangelho. Por sinal, nós devemos fazer isso também nos nossos dias. A recuperação da pureza do Evangelho do nosso Senhor. Em última análise, a reforma não era sobre a autoridade da igreja em si, de pessoas, de homens, mas sobre a adoração, e sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não era sobre Maria, mas sim sobre a pessoa do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Era sobre o Evangelho, especificamente a doutrina da justificação pela fé. Eu sempre falo dessa doutrina, que é a base do cristianismo. Justificação pela fé, é um dos estudos também da nossa confissão de fé, acho que, se não me engano, um dos primeiros ali que a gente estudou. E essa doutrina, ela responde à pergunta: o que devemos fazer para sermos salvos? Acho que toda religião busca boas obras, para poder fazer boas coisas, porque eles acham que através das boas obras eles vão ser salvos. E a Bíblia é clara e nos mostra que a justificação não é por obras. A justificação é pela fé em Cristo Jesus e por nada mais. Nada que nós podemos fazer. Não é por esforço humano. E o processo é esse. Nós cremos Ele e seguimos. Então a Bíblia é muito clara. Por mais que todas as religiões buscam as boas obras e elas querem ser justificadas por obras, a Bíblia já nos mostra uma outra coisa. É o único livro, é a única religião que não é por obras, mas é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, irmãos, nós somos salvos não por esforço humano, mas pela fé no Senhor Jesus. E é importante ressaltarmos isso. A verdadeira fé é seguida de obediência ao Senhor. É importante eu falar obediência, porque muitas igrejas falam obediência ao pastor.
as igrejas pastor-centro, o pastor que manda em tudo. Pastor, eu sempre acho interessante, às vezes, pessoas que visitam a igreja e perguntam: qual é a visão do pastor? Não existe visão do pastor. Visão do pastor? Existe a visão da Bíblia, existe a visão do Senhor Jesus Cristo. E ai de mim também, de nós, se não seguirmos. Né? Não é a visão do homem, é a visão do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a obedecer, não homens. E se o Fábio aqui estiver pregando alguma coisa que não se enquadre ao Evangelho, não sigam o Fábio. O Fábio é apenas um homem pecador que está aqui lendo e ensinando o Evangelho. E se ele não pregar o Evangelho, nós não devemos seguir. Devemos seguir o Evangelho, a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus, ele rege a sua igreja através do seu Evangelho. E a fé que não obedece os mandamentos do Senhor não é uma fé verdadeira. Não é uma fé verdadeira. Esse é um processo para adultos ou jovens que atingiram uma idade para entender e para discernir as coisas. Certamente, meus irmãos, porque é um bebezinho, né? E uma pequena criança não tem idade ainda para discernir a fé. Claro que a salvação, como a Bíblia diz, é uma obra soberana de Deus, porque Deus escolhe, Ele elege, e é Ele quem salva. É uma obra totalmente dele. Como a Bíblia diz, que a fé salvadora é um dom de Deus e não vem de nós, Efésios 2:8. Não vem de nós. E o mais surpreendente e fantástico de tudo isso é que enrola a cabeça de muita gente, principalmente dos arminianos, é que Deus fez tudo isso antes da fundação da criação de tudo. Para quebrar a cabeça, né, de muita gente. Deus fez tudo isso antes da fundação do mundo. Claro que nós, né, que seguimos uma linha bíblica reformada, também muitas vezes não conseguimos entender os caminhos do Senhor ou muitas coisas. Nós apenas entendemos que Ele é um Deus maravilhoso, soberano, fantástico, e nós nos prostramos, mesmo que ainda às vezes não entendemos os seus caminhos. A própria palavra diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem lhe deu alguma coisa para que Ele desse de volta? Né? Essa palavra, inclusive, quebra toda a barganha que a gente vê nos dias de hoje. Né? Quem deu para Ele, para que Ele dê de volta? Né? Esse negócio que você dá para Deus, que Deus vai dar de volta, isso não faz sentido nenhum. E a salvação é pela fé, meus irmãos. A salvação é pela fé no nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo, o nosso bom pastor, o nosso maravilhoso Salvador. E hoje estaremos falando um pouco sobre as crianças, sobre como é o processo de salvação para os pequeninos. É exatamente o que o texto aqui em questão começa a falar sobre as crianças. E nós vemos aqui no versículo 13 que eles estavam trazendo as crianças para que o Senhor Jesus a tocasse nelas. Esse incidente das criancinhas, por sinal, é registrado nos 3 evangelhos sinóticos, em Marcos, Mateus e Lucas. Embora, meus irmãos, breve, é de grande importância esse texto, porque ele responde uma pergunta muito importante que assolou a igreja por centenas de anos. Muitas pessoas não entendiam esse assunto, né? Muitos anos de heresias da Igreja Católica. E o que acontece com os bebês ou crianças pequenas quando elas morrem? Né? Aqui, um contexto da época. Eles estavam trazendo as crianças para que Jesus tocasse nelas. Esse era um costume comum na época. Pais judeus, normalmente, eles traziam seus filhos para os anciões das sinagogas, né, ou os rabinos, pudessem ali colocar as mãos e pronunciar bênção sobre eles. Era uma coisa normal ali na época. E na mesma linha nós vemos no Antigo Testamento, registra as bênçãos paternas dos seus filhos por Noé, em Gênesis capítulo 9, Isaac em Gênesis capítulo 27 e Jacó em Gênesis capítulo 49. E aqui vemos que eles traziam as crianças ao Mestre Jesus, para que ele pudesse abençoar as criancinhas. Aqui temos um fato interessante na palavra que Lucas usou. A palavra paidia é um termo geral usado no grego para crianças. Em seu relato nesse incidente, porém, Lucas usou uma outra palavra. Ele usou a palavra brefos, que se refere especificamente aos bebês, em gestação, né, no caso, recém-nascidos.
O que indica que essas crianças aqui possivelmente eram crianças bem pequenininhas, né? Eram bebezinhos ou pequenas. Então muitos pais, né, da multidão, que ouviam a pregação e o ensino sobre o reino, estavam trazendo os seus bebês, os seus pequeninos a Jesus, para que ele pudesse tocar neles. Estes eram os pais que queriam que seus filhos conhecessem a Deus. Estes pais queriam que os seus pequeninos fizessem parte do reino do Senhor, como qualquer pais sensatos, né? Como nós também queremos que os nossos filhos estejam com Deus. Eles aqui queriam que o Senhor Jesus abençoasse as suas criancinhas. No entanto, Marcos nos diz no versículo 13 que quando eles trouxeram suas criancinhas para Jesus, para que ele pudesse tocá-las, os discípulos aqui repreenderam os que os trouxeram. Não nos é dito aqui que essas crianças tinham problemas de saúde, né? Parece que eles eram saudáveis. Os pais, na verdade, simplesmente queriam que Jesus abençoasse eles. E os discípulos de Jesus aqui não gostaram da ideia. Não. Né? O que eles estão fazendo? Né? E impediram essas criancinhas de chegar até o Senhor, ou pelo menos tentaram, né, impedi-las. Talvez ali um ato de segurança, né, ou talvez eles simplesmente queriam ali proteger Jesus de todos que estavam ao redor, para que ele pudesse ministrar ali às pessoas que ele mesmo considerasse que fossem necessitados, né, que precisavam. No entanto, Marcos escreve no versículo 14 em diante, que quando Jesus viu, ele ficou muito desgostoso aqui e disse para eles: deixa as criancinhas vir até mim, e não as impeças, porque dos tais é o reino de Deus. E ele continua dizendo: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Tornando os seus braços ali, impôs bênçãos, né? Abençoou aquelas crianças. Jesus detectou aqui no caso que os discípulos estavam limitando o acesso a ele, e ele ficou ali muito descontente com essa situação. A palavra grega que Marcos usa aqui significa indignado. Jesus, na verdade, ficou indignado, que é um estado de raiva, né? Diria assim, né? Que é despertado pela injustiça. Ele se dirigiu ali com força aos seus discípulos para não evitar que as criancinhas viessem até ele, porque, como ele mesmo disse, delas é o reino de Deus. Muito significativo aqui, né? Muito significante o que o Senhor Jesus disse aqui a essas crianças. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. A maioria dos comentaristas bíblicos acreditam que Jesus estava dizendo que nós devemos confiar em Cristo com fé simples, infantil, se nós quisermos ser salvos. Uma coisa triste é a forma como muitos pais fazem com os filhos nos nossos dias. Todo pai e toda mãe quer dar o seu melhor para os seus filhos. Agora, o melhor que os pais muitas vezes têm em mente é status social. Status social. Quando alguém pensa, eu quero o que é melhor para os meus filhos, para o meu filho, muitas vezes não está pensando no melhor propriamente. O que é o melhor? Ele não está pensando em Cristo. Cristo é o melhor para o seu filho. Cristo é o melhor para o meu filho. A educação cristã do nosso filho, do seu filho, é a melhor coisa para ele. E é o que deve ser priorizado por todo pai e mãe cristã. Mas quando os pais pensam dar o melhor para os filhos, na maioria das vezes eles estão pensando no conforto, né? Claro, meus irmãos, o conforto é bom também, né? Não tem nada, não sou nada contra o conforto. O conforto é bom também. Mas o conforto não é melhor que Cristo. Cristo é muito melhor do que o conforto. E nessa luta, muitas vezes desenfreada, que muitas igrejas e líderes pregam pelo conforto,
a prosperidade, o triunfo, eles esquecem do mais importante, que é Cristo. E mais outro detalhe, eles se tornam, às vezes, pais ausentes. Uma coisa que eu aprendi, meus irmãos, depois que eu me tornei pai, as crianças estão mais interessadas em pais presentes do que coisas materiais. Os pais que ensinam as crianças a se apegar às coisas materiais, muitas vezes eles fazem isso por peso na consciência, pela ausência. Aí eles querem comprar os filhos. Mas a grande verdade é que os filhos querem mesmo a presença dos pais. Existe um monte de criança rica, irmãos, mas que vivem tristes porque não tem pais presentes. E existe muita criança pobre que são felizes por terem pais presentes. Eu dei aula, irmãos, no colégio, na última vez que eu fui para o Brasil, num colégio católico agostiniano, e tinha muita gente rica naquele colégio. E era um internato ali, as crianças chegavam de manhãzinha, 7 da manhã, e muitos deles saíam às 8 horas da noite. Filhos de prefeito, sobrinho de governador, um monte de gente rica. E dava uma dó, irmãos, de ver as crianças, né? Eram ricas, mas era 8 horas, os pais esqueciam de buscar. Eles ficavam chorando lá. Crianças ricas, mas tristes. Você convivia com elas, você conseguia ver que eram crianças ricas. Que adianta ter todo o dinheiro do mundo? Não tinham os pais. Era o que eles queriam, ter os pais presentes. E onde que eu quero chegar aqui, irmãos, com essa linha? A nossa alegria, como das crianças, deveria estar na presença do Pai. Quem é pai e mãe sabe, as crianças querem estar o tempo todo com os pais, irmãos. Isso é tão intenso que quando você passa o dia inteiro com as crianças, né? A gente fica desgastado, né? Fica cansado. Eles sugam a nossa energia, né? As mães, né? As mães que o digam isso. A palavra, irmãos, que eu mais escuto dentro da minha casa é mãe. É o dia inteiro, mãe. Né? E eu também me chamo também, né? Também a gente não ajuda muito. Mas é a palavra que a gente mais escuta. É mãe, o tempo todo atrás da mãe. E no final do dia as mães ali estão extremamente cansadas. Que bom fosse, irmãos, se nós buscássemos o Pai com essa intensidade. E quiséssemos estar o tempo todo com o nosso Pai. Eu digo até mais, com mais intensidade do que isso, irmãos. Passar o tempo todo com o nosso Senhor. Você está no seu trabalho ali o dia inteiro conversando com o nosso maravilhoso Senhor Jesus. Eu sempre falo, irmãos, nós não precisamos ajoelhar para orar. E as pessoas falam, o dia foi tão corrido que eu não tive tempo de parar para orar. Irmão, você está trabalhando aqui, ó. Estou falando com o Senhor. Você não precisa parar para falar com Ele. Você fala com Ele acesso ilimitado o tempo todo, irmãos. A porta aberta aqui, ó, para a gente conversar com eles. Você não precisa parar e dobrar o joelho. Né? Os religiosos acham isso, né? Orar é só de joelho, né? Vou orar. Joelho, não, irmãos, está aqui, ó. Dia a dia, aqui, o tempo todo você pode falar com Ele. Né? E devemos buscar Ele com essa intensidade. Buscar o nosso maravilhoso Senhor. Falar com Ele, orar o tempo todo. Buscar na palavra, ler a Bíblia, ter uma devocional, buscar o nosso Senhor com mais intensidade, irmãos. Agora, nessa situação onde os discípulos repreendem os pais das crianças, notem que nem Jesus, né, não foi nem Jesus que repreendeu eles, né, foi os discípulos. A fé das crianças, né, não foi um problema aqui. Essas crianças ainda não tinham a capacidade de crer. Elas não podiam receber ainda a salvação e nem rejeitar a fé. Isso não foi um problema para o Senhor Jesus recebê-las. Mesmo assim, o Senhor as recebeu. Notem que a resposta do Senhor aos discípulos foi enfática. Deixe as criancinhas vir até mim. Ele ordenou. Não as impeça. Não impeça elas. O tempo presente do verbo traduzido dificultar implica que os discípulos deveriam continuar a permitir que as crianças tivessem acesso ao Senhor Jesus. Era essencial que as crianças devessem ser autorizadas a ter acesso ao Senhor. Porque, como o próprio Senhor diz, o reino de Deus pertence a elas.
Não tem como alterar o significado aqui, irmãos. Né? Não tem do que o Senhor Jesus disse. Declaração do Senhor Jesus aqui. O reino de Deus pertence às criancinhas. Não há reservas, condições ou restrições a essa afirmação. Aqui é algo muito importante. O Senhor Jesus não direcionou essas palavras apenas a filhos judeus fiéis. Muito importante esse ponto. Né? Pessoas ali circuncidadas, ou apenas para aquelas crianças presentes naquela ocasião particular. A palavra grega usada por Lucas, que é a palavra toutron, como os tais, em vez de touteis, né, que seria estes, indica que Jesus estava se referindo a todas as crianças. Todos os pequeninos que eram incapazes de acreditar, porque eles não atingiram ainda o ponto de responsabilidade pessoal. Isso é algo maravilhoso, irmãos, a graça do nosso bom Deus. Por isso, meus irmãos, que nós não batizamos crianças, né, como os católicos fazem. Aqui, meus irmãos, eu estou falando dos católicos e não dos reformados luteranos, presbiterianos, no caso aqui, né? Por mais que eu não concorde também, né, com o batismo infantil de nenhum, né? Mas há uma diferença, né? Por que eu estou falando aqui apenas dos católicos especificamente? Porque os reformados pedobatistas, né, que batizam criança, eles refutam também, né, o batismo católico, né? Porque é salvífico, né? A criança, né, tem que ser batizada no catolicismo para ser salvo, né? Os reformadores luteranos presbiterianos batizam crianças por um símbolo, né? Simbolizando a aliança, que eu também não concordo, né? Mas não é tão grave, né, quanto o batismo salvífico. Para eles, né, seriam como se as crianças, né, se elas não fossem batizadas, elas vão para o inferno. É isso que o católico, né? Por isso que os católicos batizam. Se você não batizar a criança, ela vai para o inferno. O batismo, né, salvífico, para ele salva a criança, o batismo. O batismo não é salvífico nem para nós, irmãos. Eu não sei se você sabia disso, mas não é o batismo que te salva. A Bíblia não fala o batismo salva, o batismo da salvação. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Por que nós batizamos então? Porque nós seguimos, né? O Senhor Jesus mandou batizar. Você criança, batiza. A gente só está seguindo o que o Senhor Jesus mandou. Vamos ser purificados, declarar ao mundo que nós entregamos a vida ao nosso Senhor. Né? É isso que nós fazemos. Mas nós somos salvos antes do batismo, quando você crê, né? Pela fé em Cristo Jesus. E a salvação não é, meus irmãos, pelo batismo. Batizar a criança não livra ninguém do inferno. O que livra do inferno é crer no Senhor Jesus Cristo. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. O batismo não é salvífico, a salvação é pela fé. Importante ensinamento, irmãos. Aqui um ponto importante. O meio pelo qual Deus escolhe salvar os seus eleitos, os cristãos verdadeiros, é pela fé. Pela fé. Todo eleito de Deus, todo cristão verdadeiro vai crer nele e vai seguir. Não tem outro atalho, não tem outro caminho, não tem outra forma. É crer no Senhor Jesus. E aí, respondendo a questão católica, irmãos. Então, se a criança não for batizada, ela vai para o inferno? Resposta do Senhor Jesus. Dos tais são o reino de Deus. Como que se as criancinhas ou delas são o reino de Deus, como que vai para o inferno? Não faz sentido nenhum. Como vai para o inferno? Então, os bebês e as criancinhas, antes que eles atinjam a idade em que eles entendem o mal e o bem, né, que varia por sinal, né, de criança para criança, elas estão sob um gracioso e especial cuidado de Deus. Se morrer antes do tempo de consciência plena, suas almas irão para o céu. Deus não irá responsabilizar elas, né, porque elas ainda não conseguem se arrepender e crer no Evangelho. Agora, meus irmãos, a verdade reconfortante de que as crianças que morrem vão para o céu não significa que elas não são pecadoras. É algo importante também. A Bíblia é clara que todo ser humano, desde a queda, nasce sobre o pecado.
Herdamos a natureza pecaminosa de Adão, que ele passou para todos os seus descendentes, conforme nós vemos em Romanos capítulo 5. A genealogia registrada em Gênesis capítulo 5. E essa natureza corrupta está presente desde a concepção. Davi escreveu em Salmo 51:5: Eis que eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Salmo 58:3 confirma a realidade de que os ímpios são alienados desde o ventre, quando ele diz: estes que falam mentiras se desviam desde o nascimento. Em Gênesis capítulo 8, versículo 21, Deus disse: a intenção do coração do homem é má desde a sua mocidade, desde pequenos. Provérbios 22:15 diz: a estultícia está ligada ao coração de uma criança. As crianças não são isentas do pecado, pelo fato da inocência delas. São pecadoras. Não podemos falar, que bonitinho, sem pecado, aquela criança. Pecadora. E por sinal eles pecam bastante, brigam bastante, brigam o tempo todo, mentem, fazem um monte de maldade. É engraçado que para criança a gente não fala que elas fazem maldade, Para criança é maldadezinha. A gente tenta aliviar um pouquinho. Mas essa é a verdade, irmãos. Elas são pecadoras. No entanto, a Bíblia ensina que eles são vistos como inocentes aos olhos de Deus. Deus se refere às crianças em Deuteronômio 1:39 como aqueles que hoje não têm o conhecimento do bem e do mal. Irmãos, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Eu fico aqui às vezes teologando aqui com os meus botões. Vocês já pensaram que Deus pode ter retirado o seu julgamento de Nínive? Em parte, por causa das crianças da cidade? Ele cita isso, inclusive. Olha o que em Jonas 4:11 o texto diz: que eles não sabem a diferença entre a sua mão direita e a esquerda. Quem que não sabe? Acabei de ler vários textos aqui, as crianças não sabem, Se enquadra muito bem nas crianças também. Claro que Deus teve misericórdia de todos, aliás, inclusive adultos, mas os adultos eram responsáveis pela maldade deles. Agora, as crianças não, pois eles não sabem a diferença entre o certo e o errado. As crianças não são culpadas por quebrar a lei de Deus e são inocentes perante o Senhor, conforme o exemplo das crianças pagãs, que vemos em Jeremias capítulo 19, versículo 4 e 5, onde Deus se refere às crianças sacrificadas, crianças que eram queimadas vivas, como inocentes, que eram crianças pagãs, Elas eram oferecidas a Baal, eram queimadas, e Deus diz, eram inocentes. Ou seja, ser inocente quer dizer que não são culpadas. Ezequiel 16:21 também diz, onde eles os chamou de meus filhos. Talvez o exemplo mais útil no Antigo Testamento da salvação de crianças que morrem é encontrado em 2 Samuel capítulo 12. Todos nós conhecemos essa história de Davi, depois de ter cometido pecados horríveis. Ele adulterou com Betsebe, ainda matou o esposo dela. E aí depois foi repreendido pelo profeta Natã. Depois de Davi confessar o seu pecado, Natã garantiu-lhe o perdão de Deus, mas informou que as consequências do pecado, um dos filhos dele, o filho dele iria morrer. E durante 7 dias, Davi ali jejuou, orou, pela vida do seu filho. Quando ele percebeu que a criança estava morta, Davi levantou do chão, ungiu-se, trocou de roupa e foi para casa adorar. Em seguida, ele foi para casa e querendo ali, ele pediu comida, conforme nós vemos no versículo 20. E seus servos atônitos disseram para ele: o que é isso que você tem feito? Enquanto a criança estava viva, você jejuou e chorou. Mas quando a criança morreu, você se levantou e comeu comida. E Davi explicou que enquanto a criança ainda estava viva, ainda havia esperança de que Deus poderia poupar a sua vida. Mas depois que a criança morreu, não havia mais sentido. E em seguida, Davi disse, confiante, no versículo 23,
Eu irei com ele, mas ele não vai voltar para mim. Eu irei com ele. Ele sabia que depois da sua morte, ele estaria na presença de Deus com o seu filho. E com certeza, meus irmãos, ali ele iria, conjuntamente encontrar com o Senhor, encontrar o seu filho no céu. Isso trouxe esperança a Davi. Ele sabia que a sua criança estava no céu. Agora notem bem, em contraste, quando o seu filho rebelde Absalão morreu, foi diferente. Ele era adulto. Davi estava inconsolável. Nós vemos 2 Samuel capítulo 18 e 19. Ele ficou arrasado. Isso porque ele sabia que depois que ele morreu, ele se encontraria com seu filho bebê, que teve ali com Betseba. Mas Davi não tinha tanta esperança em reencontrar Absalão, o assassino, após a sua morte. Note também que, irmãos, que nós não podemos bater o martelo, Mas eu acredito que Davi não tinha tanta esperança, Mas nós não sabemos se Absalão foi para o céu ou não, Eu sempre falo uma coisa importante, irmãos, não cabe a gente, Às vezes a gente vê uma pessoa que matou, fez um monte de coisa horrível, como um ladrão na cruz, roubou a vida inteira, fez coisas horríveis a vida inteira, e aí no último momento ali Jesus deu a salvação para ele, Claro que também eu não acredito que é o último momento da sua vida que classifica a sua salvação ou não, Mas se Deus te chamou para ser salvo, irmãos, às vezes a pessoa demora, para vir para o caminho. Mas quem salva é Deus, irmãos. Como ele salvou ali o ladrão na cruz no último momento da sua vida, ele pode fazer também da mesma forma. Então nós não batemos martelo, não cabe a nós dizer quem vai, quem não vai, aquele ali não vai para o céu, não cabe a gente fazer essas coisas. Porque quem sonda o coração dos homens é apenas o Senhor, não nós. Versículo 15, aqui, em verdade vos digo, que quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Eu estou caminhando aqui para o fim, irmãos. A salvação de crianças pequenas é uma analogia que demonstra que a salvação é inteiramente pela graça, irmãos. Pela graça do nosso maravilhoso Deus. É um golpe mortal para qualquer forma de legalismo, uma vez que tais criancinhas obviamente não podem fazer nada para merecer a salvação, que nós também não. Quem fez foi Jesus. Não é pelos nossos atos que nós somos salvos, é pelos atos dele na cruz. Importante nós entendermos isso. Muito importante. Quando nós entendermos isso, nós nunca vamos nos gloriar de nada. Nós iremos fazer como o apóstolo Paulo. Só me gloriei em uma coisa: Cristo. Tem muita gente aí, eu sou crentão, eu sou um homem de oração, eu sou homem. Tem gente que fala, eu sou um homem de fé. É nada. A fé é um dom de Deus. Se Deus não desse para você, você não tinha fé. E é nada. Tudo é Ele que dá. A gente é miserável. Essa é a verdade. Então, quando nós entendemos isso, irmãos, como uma criança que não tinha esperança de salvação e não podia fazer nada e não pode fazer nada para ser salvo, muito menos nós. Mas graças damos pelo nosso maravilhoso Senhor Jesus. Ele fez tudo. Ele inicia a obra. E Ele termina a boa obra que Ele começa em nós mesmos. Pensando assim, irmãos, não teremos nenhuma forma de legalismos ou mérito próprio em nós mesmos, mas somente no Senhor Jesus Cristo. A declaração solene do Senhor: em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Era uma repreensão severa, a retidão de obras legalistas dos religiosos da época. E nós devemos tomar cuidado para não sermos religiosos também, irmãos. Porque essa é uma instrução que foi dada, para os fariseus, por extensão para nós, que estamos lendo e aprendendo hoje. Devemos aprender todos os dias a não confiar em nós mesmos. Devemos, irmãos, todos os dias confiar nas obras de Cristo e não nas nossas obras para a salvação. Isso é justificação pela fé em Cristo Jesus, não em nós mesmos. Eu quero terminar o sermão dizendo: diga não a todo legalismo. Não é Cristo e mais alguma coisa, é Cristo só. O cristianismo é simples, é Cristo, é o Senhor Jesus, é Ele que fez, não é nós. Somos salvos pela graça de Deus e somente por ela, a graça. As crianças não entendem o processo de salvação, mas nós podemos entender, ouvir e entender.
mas devemos ser como elas, sem qualquer esperança própria, irmãos, em nós mesmos, mas confiar apenas na graça maravilhosa do nosso Senhor. Esse foi um dos solas da Reforma Protestante, sola gratia, né? Que significa somente a graça. Só graça. E eu termino com isso. Somente a graça deve ser a confiança de todo crente. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, Pai, pelo teu evangelho maravilhoso, pelas palavras santas do seu santo ensino, Senhor, por cada ensinamento rico, perfeito e maravilhoso que nós vemos do nosso maravilhoso Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor Jesus, a entender que não é nós, não é nossa obra,